pessoal, ainda falando aí sobre operações com conjuntos, vamos falar agora de alguns exercícios que a gente pode usar a representação, no caso aí do diagrama, né? Diagrama de Venn, para auxiliar nas contas aí. Primeiro exemplo aí, uma prova de duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos, né, onde 10 alunos acertaram duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Aí quer saber quantos alunos erraram as duas, certo? Então, ó, a classe tem 40 alunos, então o total é de 40 alunos. Então, eu vou representar aqui com o diagrama de Venn. Eu vou colocar dentro desse primeiro círculo os alunos que acertaram a primeira questão. Dentro desse segundo círculo, os alunos que acertaram a segunda questão. A gente sempre começa nesse tipo de exercício trabalhando com a interseção, que é aquilo que pertence aos dois. Então, nós temos que 10 alunos acertaram as duas questões. Ó. Então, aqui na interseção, a gente vai colocar o 10. E aí, depois a gente vai saindo aqui para preencher as outras partes. Aqui, ó, 25 acertaram a primeira questão. Então, quer dizer que aqui, né, dentro desse conjunto aqui, tem que ter 25 pessoas. Como já tem 10, você pode fazer a conta assim, ó, tem 10. Para 25 faltam quantos? Faltam 15 pessoas. Aí eu coloco 15 aqui, certo? Essa informação poderia ter sido dada de uma outra forma também. Poderia ter falado assim, ó, no lugar de 25 acertaram a primeira questão, poderia ter falado que 15 acertaram apenas a primeira questão. Aí eu já colocaria o 15 direto aqui, ó, porque esses aqui acertaram apenas a primeira, porque eles estão dentro do conjunto da primeira, mas não estão dentro do conjunto da segunda. Ele quis dizer o seguinte, aqui, ele disse de uma forma diferente, ele disse que 25 acertaram a primeira questão. Quando você fala que os 25 acertaram a primeira questão, eles estão dentro desse conjunto aqui, seja na interseção ou não. Então, por isso que a gente teve que fazer a subtração, né? Agora aqui, ó. 20 acertaram a segunda questão. Então, dentro desse conjunto tem que ter 20. Já tem 10, faltam quantos? 20 menos 10, faltam 10. Poderia ter falado assim, 10 pessoas acertaram apenas a segunda questão. Aí já seria esses 10 aqui, ó. Então, tem mais de uma forma, né, de resolver o exercício. Ele está querendo saber quantos alunos que erraram as duas. Ou seja, quem errou as duas são os alunos que eu coloco aqui fora. A gente tem que pensar assim, ó, aqui dentro eu tenho 15 mais 10 mais 10. Então, eu tenho um total de 35 aqui dentro. Eram 40, então eu faço 40 menos 35 vai dar 5. Então, esses 5 é o que eu coloco aqui fora. Esses 5 alunos que estão aqui fora, eles não acertaram nem a primeira nem a segunda questão. Então, a resposta certa é 5 alunos aí. Mais um exemplo aí. Numa sala de aula, 15 alunos jogam basquete como única atividade esportiva, ou também poderia estar escrito assim, ó, 15 alunos jogam apenas basquete, 25 jogam futebol, 7 praticam os dois, basquete e futebol, e 8 não praticam nenhuma das duas. Quantos alunos foram pesquisados aí? Então vamos lá, coloquei aqui um círculo para o basquete e um círculo para o futebol com a parte comum. Primeiro, 8 não praticam nenhuma das atividades, então vou colocar 8 aqui fora. 7 praticam as duas atividades, quer dizer que 7 tem que estar aqui na interseção. Então, 7 tem que estar na interseção, pertence ao basquete e também pertence ao futebol. 15 alunos jogam apenas basquete, ou jogam basquete como única atividade esportiva. Então, olha só, aqui eu tenho o basquete. Se falasse que 15 alunos jogam basquete, não tivesse mais nada, eu ia ter que pensar assim, aqui tem 7, para 15 faltam 8. Mas ele diz que 15 jogam apenas basquete, tem basquete como uma única atividade esportiva. Ou seja, esses 15 têm que estar dentro do basquete, mas não podem estar dentro do futebol. Ou seja, eles têm que estar aqui, ó. Então, 15. Né? Poderia ter sido também dito assim, ó, 15 mais 7 dá 22. Poderia ter dito assim, ó, 22 alunos jogam basquete. Então, 22 alunos jogam basquete. Também seria esse mesmo contexto aqui, ó. Mas quando ele diz que 15 jogam apenas basquete ou jogam basquete como única atividade esportiva, então esses 15 tem que estar aqui, ó. Olha o próximo, ó, 25 jogam futebol, aí é diferente. Quer dizer que dentro do conjunto do futebol tem que ter 25. Como já tem 7, para 25 faltam quantos? Eu coloquei aqui X só para fazer a conta, mas se não quiser pode fazer a conta direto já, ó. Então quer dizer que esse 7 mais esse X aqui tem que dar 25. Então, 25 menos 7, 18. Então, aqui tem que ter 18 aí. Então, quantos alunos foram pesquisados? Então, eu vou somar aqui, ó, o 8, o 18, o 7 e o 15. Somando esses elementos aí, vai dar um total de 48 alunos aí. Beleza?
Próximo exemplo, numa pesquisa feita com 1000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão. Então, nós tivemos os seguintes resultados. 510 famílias assistem ao programa A, 305 famílias ao programa B, 386 assistem ao programa C. Sabe-se que ainda 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem aos programas A e C. Além disso, 10 famílias assistem aos 3 programas. Então, olha só, ele colocou essa situação e ele vai pedir alguma coisa, mas já vamos tratar a informação aqui já. Coloquei 3 conjuntos porque agora nós estamos falando de programas A, B e C. Observa que eles têm parte em comum. Na hora de começar a preencher, né, a gente sempre começa pela interseção. Então, nós temos um total de 1000 famílias. A interseção dos 3 é esse pedacinho aqui do meio. Ó. Quantas famílias assistem aos 3 programas? São 10, então eu vou colocar 10 aqui no meio. E aí eu vou preenchendo para fora. Vou preencher agora as interseções menores. Ó. Então, vem aqui. Ó. 25 assistem A e C. A e C. Então, dentro da interseção de A com C, que é esse pedaço aqui todo, tem que ter 25. Como já tem 10, aí eu acho o restante aqui. De cabeça, você já sabe que é 15. Né? Mas você pode colocar x e fazer a conta. X mais 10 tem que dar o 25. Aí x é igual a 15. Então, esse x é 15. Aqui, ó, próxima informação. 60 assistem ao programa B e C. O B e o C. A interseção dos dois é isso aqui. Ó. Então, quanto que vale esse pedacinho? Coloquei y, mas poderia ter feito de cabeça. São 60, já tem 10, faltam quantos? 50. Ou 10 mais y igual a 60. Y igual a 60 menos 10, que é 50. Outra informação, 180 assistem aos programas A e B. Então, aqui é 180. Nesse pedaço todo aqui é 180. Ó. A e B, esse pedaço aqui todo. Como já tem 10, então aqui é 170. Mas aí, se você quiser colocar uma letra, por exemplo, Z, e fazer ó, Z mais 10 igual a 180, você vai descobrir que o Z é igual a 170. Então, observa que a gente começa da interseção maior e vai abrindo. Ó. Agora eu vou chegar para os conjuntos maiores. Ó. Próxima informação. 386 assistem ao programa C. Então, quer dizer que aqui dentro tem que ter 386. Ó. Falta só preencher isso aqui. Eu coloco uma letra aqui e penso que esse, mais esse, mais esse, mais esse, tudo que está dentro desse conjunto aqui, tem que dar 386. Né? O X e o Y eu já sei, um vale 15, o outro vale 50. Então, eu pego isso aqui tudo e passo para cá negativo. Então, fica o 10, passo para cá menos 10. O Y é 50, passo para cá menos 50. O X é 15, passo para cá menos 15. Faço essa conta, vou descobrir que o C é igual a 311. Então, isso aqui é 311. Ó. O próximo, 305 pessoas assistem ao programa B. Então, o programa B, 305. Ó. Então, aqui dentro tem que ter 305. Eu coloquei uma letra aqui e vou fazer que esse, mais esse, mais esse, mais esse, tudo que está dentro do B, tem que dar 305. Aí eu vou fazer, ó, esse e esse vai passar para o lado de lá com o sinal trocado. E o X e Z eu já vou trocar pelos valores que eu sei. O X por 15 e o Z por 170. Está aqui. Ó. Então, fazendo essa conta, você vai descobrir que o B é igual a 110. Para descobrir esse cara aqui, eu vou observar aqui, ó, 510 assistem ao programa A. Então, quer dizer que aqui tem que ter 510. Certo? Vou colocar uma letra qualquer aqui. E aí eu vou fazer que esse, mais esse, mais esse, mais esse, ou seja, tudo que está dentro do conjunto A tem que dar 510. O Y vale 50, o Z vale 170, que eu já tinha achado aqui. Passa para cá tudo negativo e a gente descobre que esse A é igual a 280. Então, eu vou trocar cada uma dessas letras aqui, eu vou trocar pelos resultados que eu encontrei aqui. Ó. Aí vai ficar assim, ó, certo? Tem uma quantidade de famílias que não assistem nem o programa A, nem o programa B, nem o programa C. Para descobrir o valor desse T aqui, eu vou pensar o seguinte. O total é de 1000 famílias. Então, se eu somar o T com todos esses valores que estão aqui dentro, 110 mais 170, se eu somar tudo isso aqui com esse T, tem que dar 1000, certo? Então, somei esses valores todos aqui, deu 946, passo para cá negativo, então 1000 menos 946 dá 54. Ou seja, 54 famílias não assistem nem o programa A, nem o programa B, nem o programa C, elas estão aqui fora. Então, esse T aqui é igual a 54. Se eu somar os 54 com todos esses números aqui, tem que dar o 1000, que é o total de famílias, certo? Então, vou trocar esse T por 54 e aí a gente vai responder agora o exercício. Então, tá aqui, ó.
Letra A. Quantas famílias não assistem nenhum dos 3 programas? Justamente as 54 famílias aqui, ó. Certo? Quantas famílias assistem somente o programa A? Todas essas que estão dentro do conjunto A assistem o programa A. Porém, esses 280 só assistem o programa A, porque eles não estão dentro do B e não estão dentro do C. Então, a resposta certa seria 280 famílias. Quantas famílias não assistem nem o programa A, nem o programa B? Ou seja, quantas famílias estão fora do conjunto A e do conjunto B? O conjunto A e o conjunto B é esse aqui, ó. Quem que está fora dele? Ó? Esses 311 que assistem apenas o C e esses 54 que não assistem nenhum dos dois. Ó. 311 mais 54 é 365, a resposta da letra C aí. Olha lá, no levantamento entre 100 estudantes sobre idiomas, nós tivemos os seguintes resultados. 41 estudam inglês, 29 estudam francês, 26 estudam espanhol. 15 estudam francês e inglês, 8 francês e espanhol, 19 inglês e espanhol. E 5 estudam os 3 idiomas. E aí perguntou algumas coisas aí. Eu coloquei aqui os conjuntos. Vamos começar com a interseção dos 3, com esse meio aqui, ó. São 5 estudantes. Aqui é o total, 100 estudantes, né? Então, 5 estudantes estudam os 3 idiomas, então aqui é 5. 19 estudam inglês e espanhol. Inglês e espanhol é isso aqui, ó. Tem que ter 19. Como já tem 5, faltam 14. 8 estudam francês e espanhol. O francês e espanhol é esse pedaço aqui, tem que ter 8. Como já tem 5, 3. Completa, só completa. Ó. 15 estudam francês e inglês, então aqui tem que ter 15. Como já tem 5, para 15 faltam 10. Beleza. 26 estudam espanhol, então aqui dentro tem que ter 26. Ó. Já tem 14 com 5, 19. 19 com 3 dá 22, para 26 faltam 4, né? Então aqui é 4. Agora sim, 4. Então, ó, eram 26. Ó, então, aqui, ó, 14 mais 5 dá 19. 19 com 3 dá 22. 22 com 6, 22 com 4 dá 26. 29 estudam francês, ó. Então, quer dizer que aqui dentro do francês tem que ter 29. Já tem 15 com 3, 18. Para 29 faltam 11, certo? 41 estudam inglês. Então, aqui dentro do inglês tem que ter 41. Já tem, ó, 14 com 5 dá 19. Com 10, 29. 29 para 41 faltam 12, né? 29 com 10 vai dar 39. Com 2, 41. Isso. Beleza. Se a gente somar esses valores aqui, a gente consegue descobrir quantos não falam nenhum dos 3 idiomas, que é justamente o que está pedindo a letra A. Ó. Quantos estudantes não estudam nenhum dos 3 idiomas? Então, ó, 100 menos... Se eu somar isso aqui, ó, aqui dentro aqui tem 41, com mais 4 vai dar 45, 46, 47, 48, 48 com mais 11, 59. Ou seja, aqui dentro tem 59, mas não eram 100? 100 menos 59 é igual a 41, quer dizer que tem 41 estudantes que não estudam nem inglês, nem francês, nem espanhol. Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Então, vamos lá. Quantos estudam apenas um desses idiomas? Apenas o inglês são 12. Apenas o espanhol são 4. Apenas o francês são 11. Somando aqui, ó, 12 mais 4 mais 11, então vai dar um total de 27 estudantes aí, ó. Certo? Mais um exemplo aí. Numa escola de 630 alunos, 350 estudam italiano, 210 estudam espanhol e 90 estudam as duas disciplinas. Aí pergunta duas coisas aí, ó. Então, o italiano eu coloquei aqui, eu até chamei de A, só nesse aqui, é porque nesse aqui eu vou falar uma ideia de A menos B, B menos A, só para vocês verem que é operação de conjuntos também. Então, italiano aqui eu chamei de A, espanhol eu chamei de B, certo? Então, nós temos dois conjuntos aqui, ó. A gente tem 90 que estudam nos dois, ó. Então, 90. Então, o número de elementos da interseção de A com B é 90. Então, esse aqui é 90, ó. Né? Então, são os alunos que estudam italiano e espanhol. Né? Eu tenho 350 que estudam italiano. Então, o número de elementos que tem que ter dentro do conjunto A é 350. Já tem 90, então faltam 260. Né? 210 estudam espanhol, ou seja, o número de elementos aqui no conjunto B, que é o conjunto espanhol, é 210. Como já tem 90, para 210 faltam
120, certo? Beleza, além disso, se eu somar 260 com 90 com 120, vai dar 470. 470 para 630, faltam quantos? Faltam 160. Então, esses 160 eu coloco aqui fora. Agora, olha o que perguntou. Quantos alunos estudam apenas italiano? O que é apenas italiano? É que estudam italiano e que não estudam espanhol. Então, é o número de elementos de A menos B. Olha aí como é a operação de conjuntos. Eles estudam apenas italiano, quer dizer, eles estão só nesse pedaço aqui, ó. Ou seja, estão em A, mas não estão em B. Então, A menos B. Então, a resposta é 260. Ó. Quantos alunos estudam apenas espanhol? Apenas espanhol é esse 120 aqui, ó, que estão em B, mas não estão em A. Então, é o B menos A. Ó. Então, a resposta é 120 aí. Então, na verdade, esses exemplos que eu fiz, todos eles trabalham a ideia de conjuntos, né? Às vezes pergunta aí uma união, às vezes pergunta uma interseção, mas sem usar essa expressão, pergunta de uma outra forma aí, mas é operação de conjuntos. Então é uma forma de você utilizar uma representação de conjuntos, que é o diagrama de Venn, para você organizar algumas informações, né? E existem uma série de contextos em que vocês podem fazer isso, mas o importante é entender que é uma operação de conjuntos. Só que está sendo feita numa organização diferente, que é o diagrama, né? Mas é a operação de conjuntos. Em muitos exercícios desses aqui, por exemplo, a pessoa usa uma tabela, às vezes, né? para organizar. Também pode, em alguns casos vai ser possível. Então, na verdade, essa organização ela é para facilitar o acesso à informação aí.